Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Cris e hoje eu quero contar pra vocês que eu tive mais um sonho. Hoje eu vim gravar com fone de ouvido, tá? Porque eu ainda não comprei os meus microfones, então pra ver se o áudio fica melhor pra vocês, porque muita gente reclamou que meu último áudio não deu pra ouvir, né? Então, mais uma vez o duplo quântico falou comigo, porque assim, como eu falei pra vocês no outro vídeo e nos outros vídeos que eu já falei do duplo quântico aqui, pra quem tá chegando agora, né? Eu sempre falo com o meu duplo quântico, seja à noite, seja de dia, na hora que às vezes eu vou dar uma cochilada, no fim do dia, alguma coisa assim. Então eu sempre converso com o meu duplo quântico nesses horários, antes de dormir. E aí assim, até ontem eu tentei fazer essa conexão e não consegui, por quê? Porque eu tava com uns pensamentos muito ruins ontem, e daí se você se conecta com o duplo com pensamentos ruins, aí não é muito legal, né? Então, eu sempre procuro estar ou com pensamentos neutros, que nem eu já dei uma dica aqui, que eu fico às vezes brincando de stop comigo mesma na minha mente, para ter pensamentos neutros, para fazer essa conexão, né? Mais limpa, porque às vezes a gente se conecta com ele com pensamentos de angústia, de preocupação, dessas coisas, e daí o que a gente atrai para o nosso campo energético são mais dessas coisas, né? Então, por isso que eu sempre penso ou estar com pensamentos neutros, ou você estar com uma vibração boa, com pensamentos bons, de amor, de alegria, de sucesso, gratidão, né? Gratidão é sempre o melhor pensamento. Então, você estar agradecendo por tudo ali, o que aconteceu no teu dia, tudo que você passou no teu dia, sempre é o melhor caminho para você se conectar com o teu duplo quântico. Então, eu sempre me conecto com o meu. E assim, não só eu, como as minhas clientes também estão relatando que depois do trabalho que a gente está fazendo, tanto das sessões de desbloqueios energéticos, quanto do processo do caminho de volta para si, que é a mentoria que eu faço, né? E eu tô fazendo também esse trabalho de autoconhecimento comigo, esse caminho de volta para a essência. Então, tanto eu quanto as minhas clientes das duas modalidades estão me relatando que estão tendo muitos sonhos vívidos, assim, sabe? Então, tipo, eu era uma pessoa que ou eu não lembrava dos meus sonhos, ou eu não sonhava realmente. Porque o nosso duplo quântico, ele se comunica com a gente realmente no sonho, né? Sempre no sonho, daí com sinais, enfim. E esse meu sonho que eu tive essa noite não, já foi domingo, eu tô gravando esse vídeo pra vocês hoje. Mas, gente, foi assim, até no físico, esse sonho, ele me trouxe significados quando eu acordei na madrugada. Porque foi algo assim, tão incrível. Eu faço interpretação de sonhos também, né? Então, por isso que eu sei quando é o meu duplo quântico falando comigo. E a gente sente, não é assim que só porque eu faço interpretação de sonhos que eu sei. É porque a gente sente quando é o sinal do universo, né? E aí, naquela noite, eu fui dormir no sábado e eu lembro que eu me conectei com o meu duplo quântico e perguntei para ele o que ainda eu precisava entender sobre mim, que eu tô nesse processo de autoconhecimento, né? Para que eu pudesse prosperar, para que eu pudesse... para que a abundância, tanto financeira quanto em todos os sentidos, entrasse na minha vida, né? E aí eu dormi, pensamentos neutros, tal como eu sempre faço, né? E naquela noite eu dormi e eu lembro que eu sonhei com o meu gato. E aí aqui em casa eu tenho um portãozinho que eu fiz pra ele porque eu não deixo ele com acesso à rua. Ele é castrado, tudo, é chipado, tudo. Só que eu não deixo ele ter acesso à rua porque o terreno que a gente mora aqui é bem grande. Então ele tem acesso, ele fica brincando por aqui, caçando os bichinhos, atrás dos passarinhos, se escondendo onde ele quer, né? E eu não deixo ele ter acesso à rua. E aí nesse sonho, eu lembro que ele tinha saído pra rua e tinha se encontrado com mais 3 ou 4 gatos diferentes dele. Eu não lembro como é que era. E aí eu tentava prender ele e ele saía de novo. Daí eu lembro que eu reclamei, que eu falei, não sei com quem que eu tava conversando no sonho, que daí eu falei, o Rudy agora aprendeu o caminho, ele aprendeu a abrir o portão, agora ele não quer mais ficar aqui dentro de casa, ele fica saindo, né? E eu vi ele com esses 4 gatos, não lembro se era 3 ou 4, eles estavam encurralando sapo, 2 sapos pequenos. Não era sapo grande, era um sapinho pequeno. Eles estavam encurralando esses 2 sapos, né? E eu vi ele no sonho encurralando esses 2 sapos e tal, né? E aí
E eu acordei, depois desse sonho, eu acordei assim, eu falei, nossa, o Rudy, cadê o Rudy, né? Olhando assim, e ele tava na cama ali comigo, dormindo. E daí eu falei, meu Deus, que estranho, né? Tipo, ai, eu queria... aquela sensação de tipo assim, ai, não tenho mais controle sobre ele tá fugindo de mim, sabe? E aí eu levantei com a bexiga cheia, fui no banheiro. E nisso, gente, depois de 2 anos que eu entrei na menopausa, desceu minha menstruação. Mas de uma forma tão grande que claro que eu fiquei preocupada também um pouco com esse lado, né? Que se manifestou assim de uma forma física mesmo, porque tanto quando desce pra gente de novo, é limpeza. E limpeza no chakra básico, né? No uterino. E aí ali eu já fui tendo os insights. E aí beleza, voltei a dormir. Voltei pra cama porque era de madrugada, deveria ser umas 2h30, 3 horas da manhã. Voltei a dormir e voltei a sonhar com o gato, com o meu gato na rua de novo. E aí só que daí, nessa vez que eu sonhei, eu tava num lugar familiar, era tipo uma chácara que não tinha muro, tinha um murinho baixinho dessa altura aqui. E o meu gato tava ali na rua, acuando um outro gato grande, que quando esse gatinho grande se virou, ele tava com outro gato abraçado nele, menor que ele, abraçado nele. E aí nessa hora eu passava com a minha mãe e a minha sobrinha. Só que a minha sobrinha, ela não era com a idade que ela tem hoje, que ela tem 15 anos. Ela tinha acho que no máximo uns 7 anos quando a gente passou lá. E era como se a gente estivesse numa chácara familiar, porque antes a gente sempre a gente passava os carnaval numa chácara bem reservada assim, sabe? E essa chácara me parecia que a gente tava num desses eventos de festa ali, todo mundo junto e tal. E a gente passou na rua e eu falei, olha o Rudy na rua de novo, ele não fica mais em casa. E daí eu mandava ele ir pra casa, eu falei, ele aprendeu a abrir o portão e ele não fica mais em casa. 2 vezes eu acordei e eu voltei a sonhar o mesmo sonho que eu tava sonhando com ele. Só que num lugar diferente, num contexto diferente. E aí, beleza. Dormi de novo, acordei no dia seguinte e fiquei pensando. E aí, primeiro de tudo, gatos. O que os gatos representam no sonho da gente? A espiritualidade. Então, eu sonhei com o meu gato, eu sonhei com mais 3 ou 4 gatos que estavam ali acuando os sapos junto com ele. E sonhei também com aquele gato que ele acuou, que era um gato maior, que estava abraçado com um gatinho menor. Então, a minha espiritualidade... Meu duplo quântico me sinalizou que a minha espiritualidade é o que precisa vir à tona, que eu preciso ajudar as pessoas com a minha espiritualidade. Os sapos que eu vi no sonho. O meu passarinho está começando a cantar aqui. A gente começa a falar, fazer barulho, até com água, com qualquer coisa, ele já começa a cantar. Então, assim, os sapos. O sapo, ele é ligado ao elemento água. Então, ele traz limpeza profunda, ele traz purificação, né? O sapo, ele tem esse significado no sonho. Então, uma limpeza profunda que eu estou fazendo na minha espiritualidade, depois que eu comecei a fazer esse caminho do autoconhecimento, essa volta para a minha essência, então esses sonhos começaram a ser mais lúcidos para mim, né? E aí o meu gato, por que eu estava preocupada com ele no sonho? Que eu não consigo mais deixar ele preso, ele aprendeu o caminho para sair para a rua e agora ele não fica mais aqui. Foi um recado claro do meu duplo quântico para mim, me dizendo que eu preciso soltar o controle. Eu tenho que soltar esse controle da minha vida, que é isso que está me impedindo de prosperar. Então toda hora eu tô lá olhando se meus inscritos cresceram, olhando quantas visualizações teve meus vídeos, os meus canais, né, de todos os meus canais, naquela esperança de que alguém vai me mandar uma mensagem para fazer um tratamento comigo ou para fazer uma leitura de tarô. Então eu tô sempre querendo controlar tudo, né? Ai, que horas que isso vai vir, quando que isso vai acontecer, sabe? Tudo muito controladinho. E aí o meu duplo quântico me falou nitidamente, você precisa soltar o controle. E a limpeza começou a ser feita. Tanto a transformação espiritual dos sapos, que eu vi no meu sonho, que ele fala muito dessa limpeza, quanto de ter descido para mim. E no dia seguinte, eu estava com dor de barriga. E a dor de barriga, a diarreia que dá na gente, ele é um processo de limpeza também. Então eu passei por um processo de limpeza esse final de semana, que ele foi muito além do duplo quântico. Ele se manifestou no meu físico. E o fato de eu ter sonhado e foi dormir, e o mesmo sonho voltou, ele me diz que
o duplo quântico está me dando um sinal claro de que é aquele caminho que eu devo seguir. Então ele está me mostrando que é ali. Eu preciso soltar o controle. E aí, olha que engraçado, porque no meu sonho apareceu a minha mãe e a minha sobrinha. E nós estávamos andando de mãos dadas, as três. As três gerações. A minha mãe, eu e a minha sobrinha. E além da minha sobrinha estar representando uma das gerações, ela estava me representando a minha criança interior. O que acontece? No dia seguinte, quando eu acordei, antes de sonhar com elas, eu fui no banheiro, né, e percebi que veio, mas veio em grande quantidade para mim, assim, mesmo eu estando na menopausa. O que isso quer me dizer? Que o útero, ele fala muito da ancestralidade. Então, o que o sonho me disse, esse meu duplo quântico se comunicou comigo através desse sonho, ele me falou que a minha ancestralidade está sendo curada da geração passada, da minha geração e da próxima geração que vem, que é a geração da minha sobrinha. Então, olha que incrível, gente. Aí eu falo para vocês, todas as vezes que vocês forem fazer essa conexão, aqui no meu catálogo de produtos também tem o manual de conexão com o duplo quântico, tem uma infinidade de produtos que fala realmente dessa vivência quântica, que eu chamo a minha playlist ali do canal, né? Então, depois dá uma olhadinha lá, vê se tem alguma coisa que faz sentido para você, que você quer, de repente, entender melhor como é que funciona, né? Mas assim, quando vocês forem ter a experiência de vocês, a única coisa que eu digo, querem tomar água? Tomem o copo da água, porque a água, ela é o nosso carro que vai levar a nossa intenção até o nosso duplo quântico. Então, se quiser tomar água, toma, se não quiser, não toma. Mas assim, o que é importante na conexão com o duplo quântico é você estar com os seus pensamentos, pensando numa vibração alta, que seja gratidão, amor, alegria, ou você estar com pensamentos neutros, tá? O meu pensamento neutro que eu uso é aquela brincadeira de stop que eu falei. Então eu começo, país com a letra A, país com a letra B. E assim vou, carro, flor, até eu adormecer. Então eu não penso mais nada até eu adormecer, eu só vou pensando nisso porque é um pensamento neutro. É uma maneira que eu achei de me conectar, né? E também, se vocês quiserem aprofundar mais e se conectarem mais diretamente com o seu duplo, ter esses sonhos que tanto eu quanto as minhas clientes estão relatando que tem sonhado bastante, e tem assim sonhos bem significativos com criança, que a gente sabe que é a criança interior que está vindo à tona, sonhos com antepassados, sabe? Então tem sonhos que são muito significativos, que nem o gato me falando da espiritualidade, que eu preciso trabalhar mais esse lado e deixar de lado querer controlar a minha espiritualidade, né? Eu não tenho que querer controlar a minha espiritualidade, eu tenho que deixar ela fluir para que a minha vida comece a prosperar. Então são respostas assim que quando você está nesse caminho do autoconhecimento e da volta para a tua essência, você consegue entender que isso são sinais sutis que o universo está te dando e que o teu duplo quântico está te guiando no caminho daquela vida que você deseja ter. Então, para mim ficou muito claro a limpeza que eu tive, que liberou tanto a minha ancestralidade quanto as próximas gerações que vão vir. Então, eu senti que essa limpeza foi feita realmente e senti o chamado do meu duplo quântico para eu deixar de querer controlar tudo e principalmente a minha espiritualidade, né? E é ali, nessa hora que eu deixar de querer controlar, é que as coisas vão começar a fluir para minha vida. Eu tenho que deixar as coisas fluírem e não querer mais controlar, sabe? Porque tem coisas que não é do nosso controle, né? Tem coisas que é além do nosso controle, que é o nosso duplo quântico que resolve pra gente. Às vezes a gente tá ali, eu quero ter um carro, mas você só tá olhando pro lado de você querer comprar aquele carro. Só que o teu duplo quântico, ele sabe que você pode ganhar num sorteio, que você pode ganhar de herança, que você pode ganhar de presente de alguém, né? Então tem infinitas possibilidades. O que eu preciso fazer é deixar o controle de lado, acreditar que tem infinitas possibilidades para eu chegar a ter a minha vida dos sonhos, né? E não só focar numa única possibilidade ali. E é isso, gente. Então esse foi mais um sonho que eu quis trazer para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre essa mentoria, são 8 semanas de mentoria. Eu deixei em 3 módulos elas aqui. O primeiro módulo é o caminho do autoconhecimento.
Então você vai fazer esse caminho para você se conhecer profundamente, onde a gente vai ter um encontro por semana com duração de 40 minutos a 1 hora, eu com vocês. A mentoria é individual, ela não é em grupo, tá? É individual porque fica mais personalizado e fica mais legal assim pra gente poder conversar com mais calma, com mais tempo, você me explicar o que você está passando pessoalmente. Então é uma coisa bem pessoal mesmo. O segundo módulo é o caminho da essência, o diário da essência, né? Então que você vai se conectando de novo com a tua essência, aquele teu propósito de vida, aquilo que você veio realmente fazer aqui. E o último módulo, ele é o módulo do retorno para a tua essência. Então são 3 módulos, cada um desses módulos ele leva de 6 a 8 semanas, individualmente, então é você e eu e ninguém mais. Uma vez por semana a gente se encontra ali 40, 60 minutos para a gente conversar, para você me contar o que você está passando e a gente discutir sobre tudo aquilo, aquele processo que você vem passando. Então eu te dou alguns exercícios, te dou alguns áudios de reprogramação, a gente faz essa conversa, eu te explico, eu te dou alguns questionamentos que fazem você, que te colocam para pensar realmente, né? Para você entrar em contato com esse eu interior, com o teu duplo quântico, né? E aí depois você só vai vendo os sinais sutis que a vida vai te dando e você vai continuar, vai começar a entender o que o teu duplo está querendo te mostrar. Se você sonhou com alguma coisa e acha que pode ser um sinal do teu duplo quântico, o meu contato vai estar aqui também para a gente fazer a interpretação desse teu sonho e saber se realmente foi o teu duplo falando com você. Beleza, gente? Então é isso, esse foi o recado que eu quis trazer para vocês. Agora já faz um tempinho que eu não me conectei ainda com o meu duplo quântico, porque os meus pensamentos, eu estou muito preocupada à noite, então eu não quero fazer essa conexão enquanto eu estou assim. Mas quando eu fizer de novo e tiver mais algum sonho, eu vou trazer para vocês aqui para contar também, tá? Espero ver vocês em breve por aqui. Então se inscrevam nesse canal, ative as notificações. Não se esqueçam também de comentar, de compartilhar e de curtir esse vídeo aqui. Nos vemos em breve. Um Kiss da Cris.